Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num sistema que é vital, mas muitas vezes fica meio nos bastidores. A rede de artérias e veias que alimenta o próprio coração. Para guiar a nossa conversa, estamos usando anotações de aula bem detalhadas sobre as artérias e veias do coração. Esse material foi preparado pelo Dr. Dálio Santucci, que é cardiologista e também professor lá na Universidade Anhanguera de Ciências Morfofuncionais. O objetivo aqui é aprofundar mesmo na circulação coronariana, essencial para quem está na área da saúde, né? Exatamente. Vamos desvendar a anatomia, a função desses vasos, como é que o coração, essa máquina que não para, se mantém energizado, né? É um conhecimento, assim, fundamental, base para entender a saúde e a doença cardíaca. Perfeito, então vamos lá. Para começar do começo mesmo, de onde é que surgem essas artérias tão importantes, as coronárias? Olha, elas são as primeiríssimas a sair da aorta. Assim que o sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo e entra na aorta ascendente, pá! Os primeiros ramos que brotam dali são justamente as coronárias, a direita e a esquerda. E esse nome, coronária, tem a ver com coroa, né? Porque elas meio que abraçam o coração, como uma coroa. Isso já indica importância, certo? O órgão que mais rala precisa do melhor sangue primeiro. Faz sentido. Total sentido. O coração tem uma demanda de energia, assim, absurda. Ele não tira férias, né? Então, receber esse sangue fresquinho, cheio de oxigênio, direto da fonte, antes de ir para qualquer outro lugar, é crucial para ele manter o pique. E tudo começa com essas duas aí, coronária esquerda e coronária direita. Certo. Então temos esses dois troncos principais. Mas imagino que elas não ficam só nisso, né? Elas devem se ramificar bastante para cobrir o músculo todo. Como é essa distribuição? Ah, sim. É uma rede, uma verdadeira árvore. A artéria coronária esquerda, geralmente, ela se divide bem rápido em ramos super importantes. Os principais são o ramo interventricular anterior. Esse desce ali na frente do coração, sabe? Entre os dois ventrículos. Ok, interventricular anterior. Isso. E tem também o ramo circunflexo. Esse faz a curva, contorna o coração para o lado esquerdo. E muitas vezes ainda sai um ramo marginal esquerdo vindo do circunflexo. Entendi. Uma cobertura boa ali pela esquerda e frente. E a coronária direita, quais são os galhos principais dela? A direita também tem seus ramos-chave. Um deles, fundamental, é o ramo do nó sinoatrial. Ele que vai irrigar o marcapasso natural do coração, lá no átrio direito. Nossa, é importante mesmo. Muito. Aí tem o ramo marginal direito, que cuida da lateral direita do coração. E, na maioria das pessoas, é a coronária direita que dá origem ao ramo interventricular posterior. Esse desce lá por trás, também entre os ventrículos. Esses nomes, né? Interventricular, marginal, ajudam mesmo a gente a visualizar onde eles estão indo e o que eles estão nutrindo. É bem específico o negócio. E tem que ser. Essa especificidade é vital. Cada ramo desses irriga uma área certinha do miocárdio. Saber isso é, assim, o beabá na clínica. Por exemplo, se um vaso desses entope, você consegue prever qual área do coração vai sofrer. Faz todo sentido. Então, o sangue chega oxigenado por essa rede toda. Mas e depois? Depois que o músculo usou o oxigênio, esse sangue venoso, mais pobre, como é que ele volta? Como funciona essa drenagem? Boa pergunta. O sistema venoso do coração também tem suas vias principais para coletar esse sangue. A maior parte é recolhida por 3 veias maiores, digamos assim. Tem a veia cardíaca magna. Ela geralmente acompanha ali o interventricular anterior e o circunflexo. Ah, segue o caminho das artérias. Isso, muitas vezes sim. Aí tem a veia interventricular posterior, que acompanha o ramo arterial com o mesmo nome, lá atrás, e a veia cardíaca parva, que drena mais a região da coronária direita. Ok, magna, interventricular posterior e parva. E para onde elas levam esse sangue todo? Elas vão se juntando, sabe, e convergem para uma veia bem grande que fica na parte de trás do coração, ali entre os átrios e os ventrículos. É o chamado seio coronário. Seio coronário. Exato. Pensa nele como um grande coletor, um reservatório final para o sangue venoso do próprio coração.
E o legal é que ele desemboca direto dentro do átrio direito. Daí o sangue volta para a circulação geral, para ser oxigenado de novo lá nos pulmões. E tem também umas veias menores que drenam direto para as câmaras do coração. Mas o seio coronário é o principal caminho de volta. Entendi. Então, o coração tem seu próprio ciclo fechado ali de irrigação e drenagem, bem completo. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção no material é que o fluxo de sangue nessas artérias coronárias, ele não é constante, né? Como é que isso é regulado? Isso é fascinante e complexo. O fluxo, claro, depende da pressão geral lá na aorta. Quanto maior a pressão, maior o fluxo, em princípio. Mas tem outros fatores bem importantes. Um deles é físico, é a própria contração do coração. Como assim? Durante a sístole, quando o músculo cardíaco está contraindo com força para bombear o sangue, ele acaba comprimindo os vasos coronários que passam por dentro dele. Então, paradoxalmente, nesse momento de maior esforço, o fluxo dentro das coronárias diminui, especialmente para as camadas mais internas do ventrículo esquerdo. Nossa, que interessante. Quer dizer, quando ele está trabalhando mais para ejetar o sangue, ele dificulta a própria irrigação. Exatamente. A maior parte do fluxo sanguíneo para as coronárias acontece durante a diástole, que é quando o coração relaxa entre as batidas. Aí os vasos não estão mais comprimidos e o sangue consegue fluir melhor. Entendi. E além desses fatores físicos da compressão? Aí que entra a parte talvez mais crucial da regulação, os fatores metabólicos. As próprias células do músculo cardíaco, os miócitos, quando estão trabalhando mais, consumindo mais oxigênio, elas liberam substâncias químicas ali no entorno. Que substâncias? O material cita algumas, né? Sim, sim. A lista inclui, por exemplo, íons H+, que indicam acidez, Ca2, a própria diminuição do oxigênio, íons potássio, ácido lático. Tudo isso sinaliza que o metabolismo está alto ou que o oxigênio está faltando. Óxido nítrico também participa, mas tem uma substância que parece ser assim a protagonista nesse ajuste fino. E qual seria? Adenosina. Adenosina. E o que ela faz exatamente? Pensa assim, a adenosina é quase um subproduto do gasto de energia do coração. Quando o coração acelera, trabalha mais forte, tipo num exercício, ele quebra mais ATP, que é a molécula de energia. Nesse processo, libera a adenosina ali no espaço intracélulas. Ok. E essa adenosina age direto nas paredes das pequenas artérias coronárias, as arteríolas. O efeito dela é causar vasodilatação, ou seja, ela relaxa a musculatura do vaso, fazendo ele se alargar. Então quanto mais o coração trabalha, mais adenosina ele libera e isso abre mais as artérias para chegar mais sangue. É isso? Perfeito. É um mecanismo de autorregulação super elegante e eficiente. O coração basicamente pede mais sangue quando precisa, liberando esse sinalizador. É um feedback local, rápido, ele ajusta o próprio suprimento de acordo com a demanda. Incrível esse sistema. Mas claro, como você disse, ele deve ter limites, né? E aí que podem começar os problemas. Exato. E quando essa circulação falha, as consequências podem ser sérias. O material aborda isso começando pela angina pectoris. Angina. A famosa dor no peito. A angina é, na essência, o sintoma causado pela isquemia do miocárdio. Isquemia significa que o fluxo de sangue para uma parte do músculo não está dando conta da demanda de oxigênio naquele momento. Ainda não é morte celular, como no infarto, mas é um sinal de que o tecido está sofrendo por falta de oxigênio. E como é essa sensação? É sempre aquela dor apertando no meio do peito? Essa é a descrição clássica, né? Uma pressão, aperto, queimação, um peso, geralmente atrás do osso externo. Mas o interessante e clinicamente muito importante é que essa sensação pode não ficar só ali. Ela pode irradiar. Irradiar para onde? Os locais mais comuns são o ombro e o braço esquerdos, o pescoço, a mandíbula, às vezes até os dentes, as costas entre as escápulas e até a parte de cima do abdômen. Isso que é a tal da dor referida, que o material menciona? Como é que o cérebro entende uma dor que vem do coração como se fosse no braço, por exemplo? Exatamente isso. É um fenômeno neurológico. As fibras nervosas que carregam os sinais de dor do coração, que são viscerais,
Elas entram na medula espinhal, nos mesmos segmentos que as fibras que trazem a sensibilidade da pele, dos músculos dessas outras áreas, tipo o braço esquerdo, o pescoço. Ah, entram no mesmo nível, na medula? Isso. Aí, quando esses sinais chegam juntos lá no cérebro, ele pode ficar meio confuso sobre a origem exata da dor e acaba interpretando como se a dor viesse daquela área do corpo, somática, que compartilha a mesma entrada na medula. É por isso que a dor irradia. Entender isso é crucial para não ignorar um sintoma que parece ser no braço, mas na verdade é o coração pedindo ajuda. Muito claro agora. A angina é um alerta, então. Mas e se essa falta de sangue for mais intensa ou durar mais tempo? Aí a situação complica. Se a isquemia for grave e prolongada o suficiente, as células do músculo cardíaco começam a morrer por falta de oxigênio. Essa morte celular, essa necrose do miocárdio, é o que define o infarto do miocárdio, o IM, o famoso ataque cardíaco. E o que geralmente causa essa obstrução tão grave, a ponto de levar ao infarto? A causa número 1, disparada, é a aterosclerose das artérias coronárias. Com o tempo, placas de gordura, colesterol, células inflamatórias, os ateromas, podem se formar dentro das artérias. As placas de gordura. Isso. Elas podem crescer devagarinho, estreitando a passagem do sangue, o que pode causar angina com esforço ou, o que é mais perigoso para o infarto agudo, a placa pode se romper de repente. Essa ruptura funciona como um gatilho para formar um coágulo de sangue ali em cima, um trombo, e esse trombo pode bloquear completamente a artéria, cortando o fluxo para a região do coração que ela irrigava. O material até ressalta, o impacto enorme disso, a quantidade de gente afetada por infarto todo ano. É um problema de saúde pública gigantesco. E tem alguma parte do músculo cardíaco que é mais suscetível a esse dano do infarto? O material fala algo sobre isso? Fala sim, e há um ponto bem importante. A necrose, a morte celular, geralmente começa numa região específica, a chamada região subendocárdica. Subendocárdica. O que significa isso? É a camada mais interna do músculo do ventrículo, aquela que fica logo abaixo do endocárdio, que é o revestimento interno do coração. Pensa assim, as artérias coronárias maiores correm pela superfície do coração e os ramos menores penetram no músculo. A camada subendocárdica é a mais distante desses vasos maiores. Ah, é a última a receber o sangue, digamos assim? Exato. E além disso, ela sofre mais com aquela compressão durante a sístole que a gente falou. Então, mesmo em condições normais, a perfusão ali já é mais no limite. Quando o fluxo total na artéria diminui por causa de uma obstrução, essa região subendocárdica é a primeira a sentir a falta de oxigênio e a sofrer necrose. É a área mais vulnerável. Nossa, isso conecta tudo. A anatomia dos vasos, como eles se distribuem, a física do fluxo com a compressão na sístole e a área onde o infarto costuma começar. Faz muito sentido. Totalmente. Por isso que entender a anatomia vascular em detalhe, saber como os ramos se distribuem, como o fluxo é regulado e quais áreas são mais vulneráveis, isso não é só decorar nome. Ajuda a entender por que a doença se manifesta de certa forma. Então, para a gente amarrar isso tudo, para quem está estudando ciências morfofuncionais, como os alunos que usam esse material do Dr. Santucci, dominar essa anatomia das coronárias, esquerda, direita, os ramos interventriculares, circunflexo, marginais, entender a drenagem venosa pelo seio coronário e compreender os mecanismos de regulação, como o papel da adenosina. Isso é mais do que teoria, né? É a base de tudo, é o alicerce. Esse conhecimento morfológico da forma e funcional de como funciona é o que permite entender o que acontece quando as coisas dão errado na fisiopatologia das doenças coronarianas. Na prática, lá na frente, saber qual artéria irriga qual parede do coração ajuda a ler um eletrocardiograma, a prever complicações de um infarto, a entender os sintomas do paciente. É a ciência básica aplicada diretamente no cuidado. Não tem como fugir disso. Perfeito. Então, resumindo a nossa conversa aqui, a gente deu um belo mergulho nessa rede vascular exclusiva do coração, vimos as coronárias esquerda e direita nascendo lá da aorta, detalhamos seus ramos principais que garantem a vida do miocárdio,
Seguimos o caminho de volta do sangue pelas veias cardíaca magna, interventricular posterior, parva até o seio coronário e de volta ao átrio direito. Exploramos também como o fluxo é regulado, a questão da compressão na sístole e principalmente o papel da adenosina ajustando a oferta-demanda. Exato. E claro, vimos as consequências quando esse sistema falha. A angina, com aquela história interessante da dor referida, e o infarto, com a questão da vulnerabilidade da região subendocárdica. E talvez uma reflexão final, pensando em tudo isso que a gente conversou a partir do material, é impressionante, né? Como uma coisinha pequena, tipo a obstrução de um raminho de artéria coronária, pode ter um efeito tão devastador no órgão inteiro. Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa beleza em ver como mecanismos tão finos de regulação, como essa história da adenosina, ficam o tempo todo tentando manter o equilíbrio, tentando ajustar a oferta de oxigênio para esse músculo que simplesmente não pode parar. Fica essa ideia da interação constante entre a estrutura, a função, a demanda e a vulnerabilidade do coração. Uma ótima perspectiva para a gente continuar pensando e estudando. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje sobre a circulação coronariana.